Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Santo Tirso em 30 minutos. Hoje, como é habitual, tem comigo o engenheiro Carlos Fernandes. Bom dia, engenheiro. Bom dia, Sílvia. Hoje fazemos aqui uma hora mais cedo o nosso programa do que a hora habitual. Hoje o nosso diretor está de parabéns, por isso vai ter Parabéns um para o almoço João especial. pelo seu aniversário. Vamos então hoje fazer o rescaldo das eleições da semana passada, que foi um acontecimento importante. Mais friamente, porque já passaram alguns dias, não estamos a quente. Claro, mas primeiro vamos começar por um assunto que tem passado ao lado também da generalidade das pessoas, que é a segunda revisão do PDM no Diário da República, ou seja, do Plano Diretor Municipal. Trata-se de um assunto da maior importância, é talvez, a par do orçamento, o documento mais importante de uma Câmara Municipal. É mais importante, na minha opinião, que o plano e orçamento, porque o plano e orçamento são anuais. E o PDM é de 10 em 10 anos. Claro, e se calhar lá está, isto há um período de participação, não é, dos cidadãos. Será que este período foi curto? Ou seja, termina já no dia 12 de junho e se calhar a maior parte das pessoas nem sabe que podia opinar nesta situação. Sim, o período em que vai terminar a consulta pública do PDM e a hipótese de participação pública termina no próximo dia 12 de junho, que é um período muito curto. Ele começou mais ou menos no início deste mês, são 30 dias úteis, termina, portanto, no dia 12 de junho. E este documento, que é o Plano Diretor Municipal, e vamos já na segunda revisão. Portanto, houve um primeiro plano, feito já há uns anos. Em 2011 foi aprovada a primeira revisão do PDM. Eu participei nas duas anteriores muito intensamente, porque era vereador da Câmara e depois era presidente. E agora está a ser feita a segunda revisão do PDM. Ou melhor, está feita. Foi apresentada no Diário da República. Não houve nenhuma apresentação pública, no sentido do verdadeiro do termo. Aquilo que era habitual acontecer é haver a apresentação do Plano Diretor Municipal, com o Executivo, a Câmara Municipal e com os técnicos, nomeadamente os técnicos que superintendiam os planos diretores. Isso não ocorreu. Também não ocorreu uma fase posterior que era muito importante, que era o debate público desse mesmo PDM. As análises que se podiam fazer para que depois as participações públicas fossem feitas já com conhecimento. Porque neste período, só até 12 de junho, e eu espero que a Câmara possa vir a alterar este prazo, é a minha proposta que eu faço daqui à Câmara Municipal, é que dê mais um período de 2 meses para se poder, de facto, apreciar melhor o plano, para que haja apresentação pública, para que haja debates públicos e, a partir daí, as pessoas possam participar. Pois, ou seja, mas para quem não sabe o que é isto, que se calhar muita gente nem sabe o que é isto, em que é que consiste este documento? O que é que se pode consultar lá? Este documento é um documento essencial para o desenvolvimento concelhio. É um plano, como diz o nome, plano diretor, é um plano geral para todas as áreas. Tem na componente do ordenamento do território, talvez a parte mais importante. É aí que são definidas as zonas de construção e de não construção, as zonas agrícolas, as zonas de reserva ecológica, as zonas florestais. São definidas, portanto, toda uma matriz, um conjunto de áreas que permitem o crescimento e o desenvolvimento concelhio. Por outro lado, também o PDM define quais são os principais investimentos e iniciativas a tomar no Conselho durante os 10 anos seguintes. Mas aí em todas as áreas, na área do planeamento, na área das infraestruturas, da rede viária, na rede social, na rede escolar, na habitação pública, em todo um conjunto de áreas, no desporto, na cultura. Portanto, todas as áreas que são a atividade municipal, há como que um plano diretor que define as diretrizes para 10 anos. É assim que costuma acontecer. E eu, francamente, estranhei muito. Quando vi este plano apresentado agora, estamos a 4 meses das eleições. Aliás, o próprio plano
decorreu 15 dias dele durante a própria campanha eleitoral para as legislativas, em que as pessoas estão preocupadas com outros objetivos mais de caráter político global. E eu estranhei que tivesse sido apresentado, porque acho que um plano como este tem de ser apresentado com calma, com seriedade, com intensidade, com esclarecimentos. E eu acho, é a minha opinião, que haveria bem tempo para ser apresentado o plano diretor depois das eleições autárquicas, que vão decorrer entre o final de setembro e o início de outubro. Não compreendi, está criado facto, foi publicado o plano no Diário da República, nem toda a gente tem capacidade para aceder ao Diário da República e aceder ao plano em termos de internet. A maior parte das pessoas não tem essa competência, não conhecem, portanto, os meandros de todo o plano. Eu sugeria que esse plano também fosse apresentado em papel, porque as fases principais do plano eram normalmente apresentadas em plantas, que eram colocadas na Câmara Municipal, à consulta das pessoas, para verem diretamente se o seu terreno, se pode construir ou não uma casa, se pode construir um prédio, se o terreno que tem não é possível de construção, se o terreno que tem, em relação aos PDMs anteriores, sofreu alteração. Esse é um problema muito importante. É que há planos diretores municipais anteriores que criaram algumas expectativas. Eu diria quase que criaram alguns direitos. E as pessoas agora podem ser surpreendidas por perda desses mesmos direitos. Poucos sabiam que o plano ia ser já publicado. Como tal, as pessoas nem sequer sabiam que mudança houve no PDM e se valeria a pena ou não apresentar a tal participação. Anteriormente era denominada como reclamação, agora é participação. Tem os mesmos objetivos, visa que as pessoas possam requerer que sejam analisados aqueles seus terrenos e que esses mesmos terrenos possam vir a ser mudados na sua qualificação, no seu zonamento, em função das alterações que possam haver. Por outro lado, mesmo para o PDM, mesmo que se tenha mantido de 2011, também pode haver outra coisa muito importante. As pessoas também façam a proposta, também se pronunciarem. Claro. E todas as instituições, não são só os munícipes que podem participar as instituições, as associações, os clubes, as juntas de freguesia, tudo que é entidade pública e privada tem capacidade para o fazer. E um plano diretor municipal, quanto mais participado é, melhor é o seu êxito, melhor são as suas conclusões. E os planos diretores municipais podem afetar muito a vida das pessoas. Podem afetar no sentido positivo e no sentido negativo. Ninguém gosta de ver uma sua propriedade perder direitos de construção que tinha. Pois. Ninguém gosta de ter a ideia de fazer uma casinha no seu terreno e quando vai ver o PDM percebe que já não pode construir porque o PDM pôs aquela zona como não construção. E o problema é o seguinte, é que, entretanto, são aprovados grandes projetos, são feitas grandes propostas, nomeadamente as chamadas UOPG, Unidades Operativas de Planeamento e Gestão, que visam alterar o regime da construção em áreas enormes, em áreas de centenas de hectares. E, portanto, como é que alguém que tem 500 metros quadrados para construir a sua habitação, depois vê, não muito longe, em zona que nem era zona de construção, a ser construídos pavilhões industriais a esmo, quando antes não podiam construir. Portanto, há aqui algo que é demasiado sensível para as pessoas. O problema maior é, como a Sílvia diz, é que as pessoas não estão sensibilizadas para estes problemas porque os desconhecem. Primeiro, não ligam muito às questões do planeamento. Segundo, o planeamento municipal, nomeadamente no urbanismo, é um planeamento visto muito à distância, que é para técnicos, para engenheiros,
para arquitetos, ou então para políticos, como andam muito dentro dos assuntos, sabem das pequenas nuances que podem acontecer. Eu torno a dizer, acho que um documento como este, inclusive que estamos em campanha eleitoral, devia ser discutido com muito mais calma. E já agora, se me permitem, todos aqueles que participam na atividade democrática, direta ou indiretamente, sendo eleitores ou eleitos, também deviam dar uma opinião sobre este importante documento. Mas uma opinião que possa ser balizada, que possa ser avaliada por todos, pelos munícipes, pelos eleitores. Porque para apresentar um programa político, fazem-se audiências em várias freguesias ao mesmo tempo. Vai-se a uma freguesia, vai-se a outra. Eu acho muito bem, é assim que se faz a política. O atual Presidente de Câmara está a fazer isso em várias freguesias do Conselho. E muito bem. É o seu programa político para os próximos 4 anos. Ele está a avaliá-lo junto de muita gente. Tem convocado as pessoas para isso. Falo, é claro, mais em termos partidários, não em termos municipais. Mas para um plano diretor municipal também não era bom que fosse feito algo do estilo. Pois, e aliás, algo do estilo vai ser feito, mas por um partido. Que o PSD de Santo Tirso vai organizar uma sessão hoje, na Junta de Freguesia de Santo Tirso, e uma na quinta-feira na Junta de Freguesia, penso que é na Junta de Freguesia de Vila Nova do Campo, mesmo para debater esta questão do PDM e uma sessão aberta à população. Ou seja, a Câmara não devia fazer algo semelhante? Não, possivelmente o PSD só agora é que se apercebeu da importância do plano diretor municipal. Embora tenha lá 2 vereadores na Câmara Municipal. Não sei qual foi a posição que tomaram na Câmara Municipal, mas, de facto, os próprios partidos ditos da oposição estão a reagir um pouco tardiamente e eu não sei que consequências terá para as pessoas, porque, como digo, nós dentro de 15 dias temos fechado o programa de participação. Como é que as pessoas vão ter tempo agora? Porque se fizerem requerimentos, se fizerem propostas, têm de ter tempo para as fazer, têm de recorrer aos gabinetes de engenharia e de arquitetura, têm de trabalhar os assuntos, têm de perceber o que está a acontecer e o que é que querem. Pois. Têm de ouvir entidades, pessoas. Portanto, possivelmente vão ter de se deslocar agora à Câmara, a correr, para saber se é possível ver alguma coisa ou esclarecer alguma coisa. Ou então, para tentarem perceber alguma coisa, lá está, têm que ir a uma sessão de esclarecimento de um partido que nem sequer está no poder. Sim, eu já o disse aqui, que entendia que devia haver, primeiro, uma apresentação política, pública, mesmo antes de entrar no Diário da República. Deviam ocorrer já com ele publicado e dado um prazo muito mais alargado, não eram 30 dias. 90 dias, acho que era um número de dias plausível, e devia haver, portanto, um esclarecimento, uma boa participação, debates públicos, as pessoas punham as... Eu penso que sim, a Câmara é soberana. A Câmara até pode suspender o novo plano diretor municipal à sua definitiva aprovação. Até a definitiva aprovação a nível superior. A Câmara, a qualquer momento, pode suspender a sua execução. Há várias ordens de razões para isso poder acontecer. Portanto, a Câmara, na minha opinião, devia apresentar publicamente isto depois das eleições, em época da calmia. Isto pode gerar diferentes grandes. Não há necessidade. O plano diretor é um plano que deve unir todas as forças do Conselho, deve unir opiniões, deve consignar na prática que se elabora um documento capaz, competente, a responder às questões das pessoas. Nós temos infraestruturas para fazer muito importantes, nomeadamente na área da rodoviária. Temos outras infraestruturas para acabar. Nós temos investimentos muito importantes que são precisos para o Conselho. Nós temos áreas de atuação na educação, na cultura, no ambiente, na área económica, na área social. Muitas iniciativas que podem ser tomadas e para estes 10 anos era muito importante que se fizesse um documento capaz, porque ele só voltará a ser analisado em 2035.
E até lá, muita coisa se vai passar e é bom. Mas é obrigatório que seja sempre de 10 em 10 anos, então? É o período de vigência do PDA, normalmente é 10 anos. Pode ampliar um pouco, não há problema nenhum. Mas, por exemplo, se eles querem fazer uma alteração antes desses 10 anos, é possível? É possível fazer planos de pormenor. E isso obriga a um trajeto muito complexo também. Não se pode fazer planos de pormenor todos os dias, nem para cada problema que surja, não é? Não é? Portanto, o PDM também não pode ser alterado assim por dar aquela palha. Portanto, é um documento definidor, é um documento a prazo, é um documento muito importante. É um documento que vai estruturar todos os futuros planos e orçamentos municipais. E mesmo muitas das atividades que se vão gerar. Os maiores investimentos que se tem de fazer têm todos de estar incluídos no PDM. Muitas das propostas que foram aparecendo ao longo dos últimos 10 anos foram propostas que constavam do PDM 2011. Estou-me a recordar, por exemplo, da famosa Ponte Cense, Rebordões, Vila das Aves, a chamada Ponte Cense, que está prevista no PDM de 2011 e dizem-me que também está prevista agora. Embora com uma alteração de traçado que eu não entendo, mas isso é outro pormenor. Mas acho que é a altura de a Câmara repensar bem o assunto. E acho que é a altura da Câmara pôr no terreno as ideias que tem, divulgá-las bem, porque até agora nós não ouvimos ninguém do Executivo falar sobre o Plano Diretor Municipal. Pois, ou seja, ele acha parece quase mais um outro assunto tabu, não é? E que ia passar o prazo e ninguém ia ficar a saber sequer da existência deste documento. Porque poucas devem ser as pessoas que consultam no Diário da República. Eu já disse aquilo que penso, com o sentido positivo, nunca com o sentido negativo, em defesa do interesse público do Conselho de Santa Teresa, em defesa dos interesses dos principais centros urbanos e em defesa dos interesses das próprias freguesias. Porque isto toca com todas as freguesias, desde Água Longa a Vilarinho, desde Santíssimo a Vila das Aves, de Santo Tomé a Vila Nova do Campo, de Rebordões a Roriz, de Vilarinho a Areias ou Além Rio. Portanto, tudo é tocado por este Plano Diretor Municipal. Ele toca em tudo o que é importante no Conselho. Claro. Vamos aguardar o desenvolvimento da situação. Falando agora então das eleições, realizaram-se no passado dia 18 de maio as eleições legislativas. A Aliança Democrática venceu no país, tal como tinha acontecido no ano passado, mas a grande diferença foi a vitória da AD em Santo Tirso. Vamos tentar então centrar nos resultados do Conselho, que é o que mais nos interessa. Em 2024, o Partido Socialista teve 14.900 votos e a AD 12.600 votos. Este ano inverteram-se os resultados, a AD teve 14.200 votos e o PS 12.400. De destacar também o crescimento do Chega, que em 2024 teve 6.700 votos e agora passou a 8.600. Relativamente aos outros partidos, a Iniciativa Liberal cresceu ligeiramente, tem agora 2.400 votos e o Livre também cresceu, tem 1.300 votos. Por outro lado, o Bloco de Esquerda, a CDU e o PAN diminuíram a votação. Ou seja, o Bloco e a CDU têm cada um 787 votos e o PAN 512. O panorama político mudou no país e São Tirso não foi exceção. Exato. As eleições legislativas deste ano, 2025, trouxeram, de facto, resultados que surpreenderam. Desde logo, a descida do PS. Para mim, surpreendeu-me. Não imaginei que o PS pudesse descer tanto como desceu. Aliás, ao longo da história democrática, este é um dos 3 piores resultados de sempre na democracia. O PS, por 2 vezes, teve menos votos. Recordo que em 85 teve uma derrota estrondosa, esteve próximo dos 20%. Desta vez, a nível nacional, o que aconteceu em Santo Tirso aconteceu a nível nacional. A nível nacional, e falando em números, a AD subiu aproximadamente 10 deputados. O Chega subiu 10 deputados e o PS desceu, acho que 20. Portanto, foi uma derrota muito dura para o PS. Bem, como consequência, veja-se, o próprio líder do PS, o Pedro Nuno Santos, caiu, demitiu-se, assumiu a sua derrota, não culpabilizou ninguém e disse claramente que perdeu, tendo perdido, e já está
já está a ser feita a disputa por quem o vai substituir e provavelmente já está quase decidida, porque o PS vai ter eleições no dia 27 e 28 de junho para o secretário-geral. Não vai haver congresso agora, mas haverá eleição de secretário-geral e será ele, provavelmente, que vai, pelo menos até depois das autárquicas, conduzir o PS. Provavelmente, muito provavelmente, o único candidato forte que apareceu é o José Luís Carneiro, que já foi o opositor ao Pedro Nuno Santos e que perdeu. Teve só 36% contra o Pedro Nuno Santos, dentro do PS. E José Luís Carneiro, claramente, que vai ser o único, porque os outros possíveis candidatos não aceitaram. Fernando Medina, Mariana Vieira da Silva e outros. Duarte Cordeiro, ex-ministro do Ambiente. Portanto, esses não aceitaram, neste momento, disputar a liderança porque vêm aí umas eleições autárquicas muito importantes. E daí a importância do que foi referido pela Sílvia na questão dos resultados em Santo Tirso. E, de facto, os ouvintes deste programa gostam que a gente fale aqui da interpretação que damos a Santo Tirso. Para mim, também foi uma surpresa o que aconteceu com o PS. O PS já não perdia eleições em Santo Tirso desde 2015. Pois, porque lá está, o ano passado a AD também tinha ganho, mas em Santo Tirso o PS continuou a ganhar. Desta vez, o PS, contra todas as previsões, ficou em segundo lugar. A AD surpreendeu com uma vitória conselhia, que eu penso que é muito mais resultado da votação nacional do que ao nível local, porque eu também penso que os votos não se transferem diretamente das eleições legislativas para as eleições autárquicas. Não há uma transferência de votos. Recordo isto. Mas poderá haver aqui algum sinal de alarme, sendo que nas freguesias o PS apenas também venceu em Vilarinho, Vila Nova do Campo, Santo Tomé de Grelos e Roriz. Todas as outras freguesias perderam. Aí está um sinal preocupante para o PS. É que em 14 freguesias, que são neste momento, ao nível autárquico, todas do PS, ou então, duas não são PS, mas são independentes que apoiam o PS, em 14 freguesias que são afetas ao PS em termos autárquicos, neste momento só 4 ganharam. Pois. Na zona tradicionalmente do Partido Socialista. Ainda tivemos até o Partido Socialista a ficar em terceiro lugar, tanto na Agrela como em Monte Córdoba, e penso que em Água Longa também. São tradicionais bastiões do PSD, onde só por razões táticas locais é que para o nível autárquico não são do PSD. Embora também já tenham sido do PS mesmo anteriormente, não é? Mas toda a gente sabe que a Agrela, Água Longa e Monte Córdoba têm um fortíssimo eleitorado da direita, do PSD. É verdade. Até o Chega... Tivemos o Chega a crescer muito, por exemplo, em Água Longa, o Chega ficou... Até o Chega teve resultados muito bons nessas freguesias. E, como se sabe, os candidatos do Chega em Santo Tirso são praticamente desconhecidos. Mas, voltando atrás, eu dizia, em 1985, há 40 anos, portanto, em outubro, o PRD teve uma votação muito boa e o PS teve 20%. O PS perdeu para o PSD e perdeu também para o PRD. 3 meses depois, o PS ganhou as eleições autárquicas por maioria absoluta. As pessoas que votaram ao nível legislativo em outubro de 85, em dezembro, votaram para as autarquias novamente PS. Eu recordo disso, foi uma campanha disputadíssima. Toda a gente pensava que o PRD ia conseguir eleger muitos vereadores, admitia-se a hipótese que o PRD pudesse ganhar as eleições e, no fim, nenhum vereador elegeram para a Câmara. Portanto, atenção, eleições autárquicas são uma coisa, eleições legislativas são outra. Há pessoas que estão a ficar eufóricas com os resultados. Partidos que julgam porque ganharam uma eleição ou partidos que julgam porque subiram muito a votação que já está tudo conquistado. Não. Daqui até às eleições muitas coisas se vão passar. Agora é a altura da apresentação dos candidatos. Pois já temos uma agendada para o próximo sábado. Exato. Para a Câmara Municipal, o PSD. A Sílvia informou-me, antes da entrada neste programa, que o PSD vai apresentar o seu candidato, que já sabemos quem é, Sim. o Ricardo Pereira, no próximo sábado. Portanto, é tal iniciativa
que está a haver ao nível autárquico. Certamente que vão-se fazer apresentações de todos os presidentes, candidatos a presidente de junta, de todos os partidos. Portanto, isto a partir de agora vai levar a uma grande agitação. Depois há uma fase muitíssimo importante. É a indicação das listas de vereadores. Quem vão ser os vereadores dos vários partidos para a Câmara? Quem vão ser os futuros vereadores do PS? Vai manter-se tudo na mesma? Vai haver uma reformulação geral ou vão ocorrer alterações pontuais, como já ocorreu uma, pelo menos? E os outros partidos? Que tipo de candidatos vão apresentar ao nível das chamadas surpresas? E até é melhor. E quem são os candidatos dos outros partidos, mesmo para a Presidente da Câmara? Portanto, vamos ver. Isto vai dar uma grande disputa. Como disse muito bem, o PS tem de apreciar muito bem. Porquê é que perdeu a União de Freguesias de Santo Tirso? Que eu não entendo. Porque um eleitorado muito forte do Partido Socialista em Burgás, em São Miguel de Couto e a Santa Cristina, que se sabe que é fortíssimo, não percebo como é que o PS não conseguiu ganhar. E, por outro lado, como é que o PSD, que teve resultados baixíssimos há 4 anos, em 2021, para a Câmara Municipal e para a União de Freguesias, aqui na União de Freguesias de Santo Tirso, como é que foram votar todos? Como sabem, um dos grandes problemas que aconteceu em 2021 foi que houve muitíssima abstenção. Em Santo Tirso, 50% das pessoas abstiveram-se nas autárquicas. Santo Tirso, União de Freguesias. Será que as pessoas votam para as legislativas em Santo Tirso e para as autárquicas não vão votar? Pois, por acaso a abstenção foi pequena até no dia 18. Pois, tivemos uma abstenção ele está à dúvida que se põe. É se este eleitorado... Mas para nós até é mais importante as eleições autárquicas do que propriamente as legislativas. Mas sucede muitas vezes, como aconteceu em 2021, que votou muito mais gente nas legislativas antes do que votou para as autárquicas. Aqui também, se calhar, digo eu, mas podemos analisar que se calhar o Chega cresceu, tanto a nível nacional, mas se calhar não foi roubar os votos à AD, neste caso, não é? Não roubou os votos da direita. Será que o Chega anda a roubar os votos da esquerda, do PS? Não, o Chega, certamente, que constitui neste momento aquilo que se costuma chamar uma federação de descontentes. Há pessoas descontentes nos partidos e há pessoas descontentes que estavam na abstenção e que não votavam. E que foram votar. Portanto, a transição de votos não é algo que seja muito fácil de explicar. Aliás, há um cientista político, Pedro Magalhães, que editou um artigo este fim de semana que tenta descobrir quem votou nos vários partidos. Eu fiquei surpreendido, porque, por exemplo, a AD, ao contrário do que se pensava, não tem muita juventude a votar. E o PS ainda menos. Portanto, o PS teve um eleitorado forte, como é costume, ao nível da chamada terceira idade, mas ao nível da juventude teve baixa votação. E a AD também teve baixa votação. Isso que é mau também para os partidos, não é? Tendo em conta que, se calhar, a terceira idade, não é? Tem prazo, não é? Os partidos e os todos, novos é que são o futuro. Os partidos todos, a não ser os chamados novos partidos, na esquerda só um é que cresceu, foi o LIVRE. Mas o LIVRE é um partido que, se formos analisar bem, é um compósito de dissidentes do Bloco de Esquerda e dissidentes do PS. Cresceu para 6 deputados, tem muito pouco. O LIVRE. A Iniciativa Liberal cresceu muitíssimo pouco. Então, esperava ter um resultado e não teve. De facto, quem surpreendeu foi a AD, que cresceu 10 deputados, que é um valor muito significativo, e surpreendeu pela negativa o próprio PS, que desceu 10 deputados. Portanto, o Chega surpreendeu muito. Os quadros do Chega no Conselho de Santo Tirso são pouco conhecidos. O candidato à Câmara Municipal praticamente ninguém o conhece. O candidato à Assembleia Municipal é mais conhecido, porque é um cidadão daqui do Conselho e bem conhecido. Vamos ver o que vai acontecer no futuro em termos de campanha. Eu acho que a campanha eleitoral para as autárquicas de Santo Tirso já está a aquecer muito, e embora não seja visível, eu acho que nos bastidores já fervilha muito por muitas razões. Porque é preciso constituir os executivos das juntas,
é preciso constituir os membros das Assembleias de Freguesia. Quem vão ser os presidentes da Assembleia de Freguesia? Quem vai ser o tesoureiro, o secretário? São coisas muito importantes. Jogam muito ao nível local e eu acho que é muito importante que nós estejamos atentos a tudo isto, porque Santice define-se também para os próximos 4 anos, nas próximas autárquicas, em setembro e outubro. As pessoas devem estar muito atentas, não devem desligar. Devem votar todos. Porque o grande problema é que há também na democracia a abstenção. Dir-me-ão, a culpa não é das pessoas porque não são suscetibilizadas, não são esclarecidas, não se lhes fazem apelos para participar. Também é verdade. Eu digo sempre que são os políticos. Eu também fui político ativo e sei bem da importância que tinha haver votação, mas posso lhe dizer que nas minhas últimas eleições votou 70% do Conselho de Santo Tirso, que é um valor considerável. E acho que agora há que fazer um esforço. E este esforço é um esforço nacional, é um esforço ao nível do Governo, é um esforço ao nível da Assembleia da República, é um esforço ao nível das câmaras municipais, das Assembleias Municipais e das juntas de freguesia. Todos somos poucos para fazer essa movimentação. E com isto apresentar propostas e discuti-las bem, nomeadamente o plano diretor municipal, já agora. O plano diretor municipal e até os próprios planos de atividades. Se há os orçamentos jovens para serem executados em anos seguintes, que são discutidos, são propostas, por que não também o plano ser objeto de propostas debatido na população? Por que não, por exemplo, as reuniões públicas da Câmara Municipal e as reuniões públicas da Assembleia Municipal serem transmitidas em direto, para nós que estamos em casa ver na internet, nos nossos computadores, o que é que ocorre na Assembleia Municipal, o que é que diz o Sr. Presidente da Câmara Municipal, o que diz o Presidente da Assembleia Municipal, o que dizem os líderes do Partido do Poder, do PS, dos partidos da oposição. Portanto, o esclarecimento, a divulgação, a transparência, a eficácia na transmissão dos objetivos essenciais ao Conselho são essenciais para que as pessoas se possam interessar pela política. Este também não é um problema português, atenção, é um problema mundial, é um problema europeu. Está a haver uma grande alteração de votos mesmo na União Europeia, como se sabe, por exemplo, a extrema-direita está a ter votações absolutamente arrasadoras em alguns países da Europa, absolutamente impensáveis. Em Espanha, na França, na Itália, na Hungria, na Eslováquia, na própria Polónia. Portanto, tudo isto está a significar que é uma mutação. A política tradicional, a política de barreiras, a política de esquerda-direita, a política de tanques e estanques esvaiu-se completamente. Neste momento, a política é muito mais global. As pessoas votam à direita ou à esquerda, por este ou por aquele, por questões que acham que é importante e não porque ele é de direita ou é de esquerda. A política personalizada, a proximidade dos candidatos às pessoas, a proximidade das pessoas, a discussão entre as pessoas é fundamental. E eu penso que vão ser muito importantes estes 4 meses para se perceber a evolução do futuro do Conselho de Santo Tirso. E já agora, deixem-me terminar lançando um repto à AD, que ganhou as eleições. Teve aqui o ministro Miguel Pinto Luz, que é o Ministro das Infraestruturas, muito importante, que esteve num debate na Vila das Aves, nas jornadas Eurico de Melo, onde lhe foram apresentadas propostas, nomeadamente para a variante A105 que liga Santo Tirso à Rolonga, e que assuma também que esta é uma obra para fazer. Porque é uma obra que foi defendida, que devia ser feita nessas jornadas, e o Miguel Pinto Luz, porque eu sei, o Ministro, não terá garantido nada, mas também não omitiu. Assim como a própria estavam na Vila das Aves, é claro que tiveram de falar na Ponte de Senso, reveladores de Vila das Aves, também que se defina o que é que vai fazer em relação a isso. Por outro lado, e já agora, esteve também aqui em Santo Tirso o Secretário do Ambiente, que foi visitar vários aspectos ambientais do Conselho. Esteve no Amieiro Galego, na Vila das Aves, esteve, julgo que, em São Martinho do Campo, e foi à Pedreira da Laje. E agora é caso para dizer o que é que o Governo vai fazer em relação ao tão importante problema da Pedreira da Laje. E por outro lado ainda, já agora, também tivemos aqui o vice-primeiro-ministro, embora numa visita muito rápida, feita, que julgo, de índole particularmente partidária, em Monte Córdoba e
na reguenga, mas de qualquer forma é o vice-primeiro-ministro. O PSD mandou ao Conselho de Santiço 3 membros do governo importantes. O Estado do Ambiente, Emílio de Sousa, o ministro Miguel Pinto Luz e o vice-primeiro-ministro, Paulo Rangel. Há uma série de coisas mais de que podia falar, nomeadamente o PRR vai apoiar ou não a habitação no Conselho de Santiço. O PRR também tem de apoiar a variante de Santiço até Água Longa. O PRR tem de apoiar também a Ponte Sense. Portanto, é importante também. O governo, em princípio, é um governo para 4 anos, com a maioria que tem hipótese de fazer os 4 anos. Tem hipótese. O PS, o putativo candidato do PS a secretário-geral, o José Luís Carneiro, já o disse, quer fazer acordos com o governo. Vamos ver o que resulta de tudo isto, porque a nós importa-nos mais o nosso Conselho, e o Conselho de Santiço precisa, de facto, de muitos apoios, tem um tipo de desenvolvimento industrial muito grande neste momento, precisa de o complementar com outros elementos de infraestruturas de habitação. E nós cá estaremos para também apreciar tudo o que vai ser feito no futuro. Claro, lá está, tem que haver os tais projetos, não é, que já prometidos, por exemplo, falando da variante Água Longa, já prometida há vários anos, e que acabam por nunca sair do papel, ou até nem ir para o papel. Tem de se insistir muito sempre. E a tal ponto de senso também, já falado há vários anos, certamente, não é? Que lá está, a questão de apresentar, e até temos tido tantas visitas de membros do governo cá, certamente não se vão opor ao desenvolvimento do nosso Conselho. Agora é preciso concretizar, como dizia, fazer. Dizia o PSD, usava essa frase, fazer. Portanto, esperemos. Pronto, falando agora também em candidatos que foram eleitos para a Assembleia da República, temos então a Andréa Neto, da AD, que foi eleita novamente, reeleita para a Assembleia da República. A Sofia Andrade acabou por não ser eleita, era o número 12, só foram eleitos 11 deputados no Porto. No entanto, há agora a possibilidade de ser repescada, não é? Oficialmente ainda não foi nada dito. O líder, o cabeça da lista do Distrito do Porto PS, o professor Fernando Araújo, optou, depois dos resultados eleitorais, sabia-se que ele era candidato a líder numa determinada perspectiva. Como sabe, ele foi diretor já de São João, cumpriu tudo na área da saúde, e ele já declarou publicamente que ia regressar à sua universidade, à sua faculdade. Ele é professor de imunoterapia da Faculdade de Medicina do Porto e pertence também como médico à Unidade Local de Saúde do São João, que é muito importante, e ele diz que aí que defenderia agora melhor o Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, a Sofia Andrade teve a sorte de, tendo saído o professor Fernando Araújo, ela, na prática, vai ser ela que vai tomar posse quando for empossada à Assembleia da República. Por isso, certamente, estas duas deputadas andaram no terreno, conhecem estes problemas do nosso Conselho e estarão lá também para defender. Elas conhecem os dossiês. Agora, só chegarem ao Parlamento e expô-los publicamente perante o Parlamento e defenderem, acho que devem defender afincadamente o seu Conselho, quer uma, quer outra, devem vestir, despir as suas vestes partidárias e defender o Conselho. E eu estou convencido que as duas, quer a Andréa Neto, quer a Sofia Andrade, estão interessadas na defesa do Conselho. Se têm ou não força política para o fazer, essa é uma questão que vamos ver agora no futuro. Pois. Outro assunto também importante é o que tinha ficado ali em stand-by, não é? Era a gestão do Hospital Santo Tirso. Lá está, o Pedro Nuno Santos tinha prometido, era a promessa que se fosse eleito, assumiu. O hospital ficaria na haste pública e neste caso, ou seja, continuará este inquérito, não é? Que estava a ser feito e ora bem, depois aquilo que o Governo terá mandado fazer antes das eleições foi um estudo para analisar da viabilidade da entrega do hospital à Misericórdia. Eu costumo dizer a União de Misericórdias. A proprietária é a Misericórdia, mas penso que o modelo é o modelo. Aliás, quem está a fazer o estudo é a Misericórdia, porque não tem técnicos competentes para fazer essa avaliação. É um grupo ligado à saúde, possivelmente ligado à saúde dos privados, que está a fazer essa avaliação. Só depois dessa avaliação é que se sabe. Há uma coisa que se sabe. A senhora Ministra da Saúde parou com todos os investimentos no hospital, ao contrário do que aconteceu em outros hospitais. Como se sabe, havia investimentos a decorrer no Hospital Santo Tirso, financiados também pelo PRR, pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Vamos ver se esses investimentos continuam.
Aliás, ali a privatização do hospital não vai ser total, porque a unidade de saúde mental não vai ser privatizada, segundo se sabe. Há ali uma situação um bocado híbrida, mas agora vamos ver o que vai dar, embora aparentemente e politicamente o PSD defende uma solução. O PSD foi muito rápido e célere a dizer que entregava, pela voz do Primeiro-Ministro, diga-se, às misericórdias os hospitais. Teve mesmo logo um acordo com os membros da União de Misericórdia no fim do Conselho de Ministros, onde tal foi anunciado. Vamos ver se o PSD altera de posições ou se mantém o Hospital de Santo Tirso na esfera pública. Agora, vamos finalizar hoje com os aniversários. Temos então o Jornal Cordobense, que completou 13 anos no passado dia 14 de maio, é um colega nosso. Eu não sei se é no modelo digital, se é no modelo papel, porque o Cordobense era no modelo papel. Ele chegou a ter em papel, mas penso que no total são os 13 anos. Portanto, não sei se há 13 anos, acho que ainda era o modelo papel. E agora, pronto. Parabéns ao Luís Maia, que é um ativista. Depois temos... também comemorou-se no dia 20 de maio a conquista da taça de Portugal pelo Desportivo das Aves. Sim, um feito único, no qual eu felizmente estive presente, e eu penso que no passado, agora vou mandar um à parte a brincar, penso que no passado domingo era melhor ter ido o Aves jogar com o Sporting. Pronto, e entretanto agora também temos quase a manutenção garantida na primeira divisão da Aves. Eu acho que... a pressão ainda vai no adro. Em Vizela não é pena fácil. E eu acho que eles vão tentar tudo. Eu já vi resultados de 3-0 transformados em 4-3. Podem ser revertidos, e, portanto, vamos ver se o Aves se aguenta e bem. O Aves costuma jogar melhor fora do que em casa. Sábado jogou excepcionalmente bem na primeira parte, durante 10 minutos em casa. Mas por exemplo, é um dado positivo. O AVS manter-se na primeira divisão é um dado muito positivo. No domingo já saberemos. Comentamos aqui no próximo programa. Depois, por fim, temos também São Tomé de Negrelos, que faz anos precisamente hoje. Exato. A elevação de São Tomé de Negrelos à vila foi um facto muito importante. Depois de Santo Tirso ser vila, depois da Vila das Aves, em 1955 ser elevada à vila, a terceira vila do concelho foi São Tomé de Negrelos. Uma vila com características muito próprias e que tem tido um desenvolvimento harmónico muito bom e que tem condições para continuar a festejar, porque tem feito muitos investimentos. A Vila de Negrelos tem feito muitos e bons investimentos ao longo destes anos todos e, portanto, eu saí daqui, a população também de Negrelos, pela passagem de mais um aniversário. Ficamos por aqui hoje. Regressamos daqui por 15 dias com mais assuntos relacionados com a atualidade do nosso concelho. Obrigada. Muito obrigado.